magnésio é muito importante para essa parte intestinal, para a parte mental, cognitiva, para a qualidade do sono, né? O que acontece, pessoal? A obesidade é uma doença crônica. Vivemos em uma era que se fala muito sobre saúde, mas pouco sobre equilíbrio. Todo mundo quer viver mais, mas poucos estão dispostos a viver melhor. Buscamos um corpo bonito, mas esquecemos da mente tranquila, da fé viva e dos relacionamentos saudáveis. Porque o verdadeiro bem-estar começa quando a saúde física anda junto com o propósito, gratidão e paz interior. E é curioso, né? A gente aprende a cuidar do carro, da casa, do trabalho, mas esquece de cuidar do principal. De quem cuida de tudo isso? Da gente mesmo. E não é sobre vaidade que eu tô falando, é sobre valor. O valor não se mede em quilos, se mede em qualidade de vida. Hoje o Em Construção recebe uma mulher que carrega na alma a leveza da fé e nas mãos o dom de curar com propósito. Médica, nutróloga e apaixonada pela vida. Ela prova que equilíbrio não é luxo, é necessidade. Deus, família e vocação. 3 pilares que sustentam uma jornada marcada por coragem, entrega e amor. No Em Construção de hoje, uma conversa para alimentar o corpo e a alma e o coração. Com vocês, doutora Emiliana Carvalho. Há um brilho de marcas onde o amor é. Ele tem uma paz. Obrigado, Zé. Doutora, seja bem-vinda, obrigado pela visita. Muito obrigada pelo convite, Carlos. O tio ali já é conhecido. Né, tchê? Buena, senhorita, seja bem-vinda. Muito obrigada, meu querido. Doutora, conta pra gente aí em que momento que você descobriu que a medicina era o seu propósito. Então, Carlos, o que acontece? A vida toda eu sempre fui aquela, assim, obcecada, gostei muito, gosto até hoje, né, muito do quesito de estudar. Eu lembro até hoje que minha mãe me repetiu no Jardim 1, porque ela chegou na escola, foi me buscar, e eu estava muito brava na aula de informática, porque eu não estava dando conta de fazer um processo lá da informática da aula, e eu ficava muito irritada de não conseguir fazer aquilo. E minha mãe me repetiu a série e falou, não, essa menina vai ter um problema, porque assim, tá tudo bem. E eu tinha essa cobrança interna, esse perfeccionismo. Então, a vida toda, desde sempre. Uau! Desde sempre. Então, a vida toda eu sempre me cobrei muito, sempre gostei muito de estudar. Minhas colegas, amigas próximas sabem muito bem disso. Então, eu sempre gostei muito desse quesito, assim, de estudo. E o que mais, assim, sempre me chamou muita atenção na medicina é o quesito de justamente você ter uma diversidade de campos para você atuar, né? Então, assim, se você quiser, desde ser para uma área cirúrgica, uma área clínica, uma área de, às vezes, nem ter tanto contato com o paciente, né? Uma área de imagem, essa diversidade que a gente sempre encontrou na medicina, sempre me chamou muita atenção. Eu falei assim, cara, não tem como eu não achar algo que não se encaixe na minha personalidade, no meu jeito de ser. Então, eu sempre fui, assim, por esse parâmetro, assim, de ser médica, né? Por esse quesito de saber que era algo que eu deveria dedicar, que é algo que realmente a pessoa deveria estudar, que eu tinha, que eu sempre gostei, e por saber que eu ia me encaixar alguma coisa durante o curso, durante a graduação. Acaba que durante a graduação tem o desafio que você tem que fazer de tudo ali para se formar. Passar por tudo. Eu falo, não, eu vou achar alguma coisa, né? Tem tanto tipo de especialidade, alguma coisa eu vou me encontrar, porque o quesito estudar nunca foi a falta, nunca foi o problema. Mas e aí, a especialização em nutróloga, como é que é o... É nutrologia. O que acontece? Hoje, para a gente falar sobre especialidade, ou a gente tem que fazer o processo da residência médica, ou o quesito da prova de título, que é um dos objetivos meus, né, profissionais, pessoais, realizar. Então, para você ter esse RQE, você precisa desse título de especialização, ou até mesmo desse processo da residência, que é um dos meus próximos, né, alvos profissionais, é realizar a prova de título na nutrologia, mas eu já atendo, realizei a pós-graduação médica, né, e eu já atendo nessa área. Mas hoje, quando a gente fala, né, de nicho, eu não sei como chama na especialidade, ou quando a gente fala na medicina, já tem até os nichos, micronichos, assim, tá ficando tão especializado que... Sim. Exatamente, igual, por exemplo, o pessoal da cardio, né, que só faz a parte de ultrassonografia, a parte de imagem da cardio, o pediatra, que não é neuropediatra, então vai cada vez mais diminuindo, né, especializando cada vez mais cada uma dessas áreas médicas. E para quem não sabe o que é nutrologia, explica aí pra gente. Nutrologia, então, Carlos, como funciona?
Nutrologia a gente cuida desde a parte ali de deficiências, carências, ou até mesmo excesso, tanto de micro quanto de macronutrientes. Então, aquela pessoa que tem uma necessidade de suplementação de uma vitamina B12, de uma vitamina D, uma deficiência de macronutrientes como proteínas, então abrange esta parte, né, de deficiências, de suplementações, e também é óbvio, né, porque todo mundo acha, não, é só obesidade, é só emagrecimento, e não é. Né, pacientes com cirurgia bariátrica, pacientes que realmente têm uma alteração alimentar, que com isso você vai avaliar um exame bioquímico daquele paciente, ele tem uma deficiência vitamínica especial, né? Então, assim, atua mais nesse quesito, nessa área. Mas a gente sabe que hoje quem atua na nutrologia também atende muito pacientes com alterações hormonais, óbvio, que se tiver necessidade, for alguma comorbidade, uma patologia muito específica, a gente sempre pede auxílio dos nossos colegas, né, da endocrinologia, mas a gente mexe também, né, trabalha bastante com essa parte. Mas você já saiu da faculdade ali, já querendo ser nutróloga? A vida toda eu sempre gostei muito da parte daqui para baixo, eu sempre gostei muito dessa parte corporal, estética, né, sempre gostei muito dessa parte alimentar, a vida toda. E eu até brinco com as minhas amigas, colegas, minha própria dermatologista, eu nunca fui de dar atenção para a parte facial, mas para a parte corporal eu sempre gostei muito. Então, quando a gente entra e vai estudar a parte da nutrologia, a gente vê essa suplementação, a gente começa a estudar outros ativos, né, outras substâncias que auxiliam no processo de emagrecimento, de ganho de massa muscular, da necessidade, da importância de suplementar, o porquê de você ter uma B12 de pelo menos 600, de porquê de uma vitamina D perto de 50, uma ferritina ideal, qual que é. Então, a gente começa a ver esse quesito indo muito também para a parte estética. Né, uma coisa que eu sempre falo para os meus pacientes, para mim o que importa é você dentro dos parâmetros de saúde. Quem vai meditar a estética é você, porque cada um tem um gosto, né? Tem pacientes que gostam de um perfil mais magro, mais slim, tem algumas pacientes que gostam de um perfil com mais volume. Então, para mim, isso pouco importa. O que eu quero é você com saúde, os exames ali, a parte de comorbidades, outras doenças vinculadas a esse peso, controlados. O resto é o paciente que realmente vai ditar, porque tem um padrão. E aí tem a questão genética, né? Que tem aquela pessoa que tem um formato mais de pera, né? Ou então um formato mais caixote, como é que você falou aí, irmão? Carcaça, né, Tchê? Caixotinha, é quadradinho aqui. E esse perfil genético existe mesmo, e a gente sabe, né? Não tem muito como fugir disso também. Mas uma coisa que você falou interessante aí, que eu acho que quem está em casa e nos assistindo, muitas vezes nem sabe o que é a ferritina. E assim, eu fui conhecer ela há poucos anos atrás, porque a minha estava quase 1000. E é 300 ali, não sei, mais ou menos. E ela tem várias coisas ruins que podem acontecer, né? E para controlar ela, hoje eu preciso doar sangue. Isso, o que acontece? A ferritina, a gente entende que é como se fosse um celeiro, um armazém de ferro. Ah, então a minha está em 900, quer dizer que eu tenho muito ferro, eu tenho um celeiro muito cheio de ferro. Não. A gente sabe que uma ferritina de pelo menos 70 seria o ideal, assim, o ideal mesmo ali perto de 100. Quando essa ferritina distancia muito, ferritina ali acima de 150, 300, já indica um processo inflamatório, um corpo inflamado, oxidado. E tem algumas ferritinas que mesmo com melhora do hábito de vida, alimentação, exercício físico, suplementação, uso de suplementos antioxidantes, anti-inflamatórios, que eu mando tudo lá pro Tchê, né, Sr. Tchê? A gente sabe que tem algumas pessoas que realmente, por um quesito genético, hereditário, possuem uma ferritina mais elevada, um quesito inflamatório, oxidativo mais elevado. Dependendo da referência, dependendo do paciente, até mesmo do profissional, colocam ali um limítrofe, né, e indicam a própria sangria terapêutica, que é essa doação de sangue para controlar esses níveis. Não é, porque meu pai tem, e aí o médico estava explicando também que isso antigamente até era bom, porque a gente corria aí atrás de animais e tudo mais, e sangrava, se cortava. Hoje a gente não perde. Isso, né? a gente então acaba sendo um fator ruim. Doutora, mas muita gente romantiza aí a medicina e não vê o lado mais difícil ali de trabalhar muito dos jovens que fazem longas, não só jovens, né, mas que fazem longas horas de plantão. Fala um pouquinho dessa rotina ali de sair da unidade de saúde 5 horas e atender no consultório particular, grávida de 8 meses. Nossa, e gente. com uma filhinha de 3 anos em casa. Pô, eu falo que quem me conhece, quem é ali do meu nicho de amizade, minha própria família sabe muito bem. Tudo na minha vida, Carlos, foi tudo muito rápido. Então, assim, eu formei em 2023, casei em 2024, tive a Estela em 2025, então foi uma coisa atrás da outra, literalmente. E aí eu comecei a pós-graduação em nutrologia, finalzinho da pós, foi ano passado, de agosto para setembro, eu falei, já vou começar.
E comecei a dividir o consultório de uma querida amiga também, paciente, que é a Gabi Zanuzzi, que dividiu, literalmente deu o espaço dela para começar os atendimentos. E eu estava grávida da Elis, que é minha segunda filha, e como eu trabalhava, né, pela prefeitura, a unidade básica de saúde, eu saía da unidade, ia lá para Vicência para fazer os atendimentos no particular. E um belo dia eu estava de, se eu não me engano, 37 semanas e 5 dias. Estava saindo ali, né? Porque eles falam 37, sair da prematuridade. Estava ali já com a data programada, né? Para fazer a cesárea no dia do aniversário da irmã. Que eu falei, nossa, vai ser um aniversário só, vai ser uma coisa só. Que era 25 de outubro. Dia 15 de outubro, barrigudona, atendendo. Eu falei assim, gente, tem alguma coisa estranha. E eu, em atendimento, vi que a bolsa tinha rompido, né? Falei assim, ó, Natália, que é minha obstetra, amiga aqui, assim, pra vida. Falei, calma aí, só vou terminar o atendimento e tô indo pra Unimed. Então, foi tudo muito misturado, tudo muito rápido. Uau. Era trabalhar, era ser mulher, esposa, era ser mãe, era estudar, era fazer curso, era tentar dar o meu melhor para os meus pacientes, que a gente sabe que precisa. Se eu parasse de estudar, eu ia parar a minha qualidade, eu nunca queria isso. Então, eu acordava de madrugada. O Edgar, meu marido, sabe muito bem, eu colocava meu celular para despertar 4 horas da manhã. O dia que era punk, com as meninas de madrugada, eu falava, cara, hoje eu não dou conta de estudar de madrugada. Então, eu tentava chegar a estudar à noite, depois que eu colocava elas para dormir. Então, assim, fácil não é. Quem me conhece sabe, eu nunca fui de romantizar nem a gestação, nem o período gestacional, porque é uma fase muito especial mesmo. A gente fica mais sensível, a gente tem aquele quesito estético que a gente, né? Então, além do quesito maternidade, a fase de estudo, de entrega, de construção de uma carreira não é fácil. E eu brinco muito, Carlos, que eu falo que a vida de Instagram é uma vida muito falsa. É uma vida, é uma bonita, visão, né? Muito falseada, muito maquiada. Todo mundo é muito feliz lá. Só que só quem realmente está com você, vive com você, sua família, seus amigos, seus funcionários, sabe realmente o que é construir uma clínica, gerar uma criança, cuidar de outra, gerar um lar, né? Então, realmente, não é nada bonitinho, lindo, maravilhoso. E a gente sabe que tem que ter muito essa parte que eu sou muito, né? Que eu creio muito, que é o quesito ali, religião, Deus. Então, nossa, eu nem consigo imaginar, eu não teria chegado aonde eu cheguei, eu não teria feito nem metade do que eu já fiz na minha vida se eu não tivesse essa coisa de Deus na minha vida, se eu não tivesse o auxílio dos meus pais, da minha mãe, né, que a gente sabe que o lado materno, o lado feminino conta muito com isso, né, então minha mãe foi uma peça-chave na minha vida. Emiliana, deixa eu até te cortando aqui, eu preciso trazer esse ponto, né, quanto que a família é importante, até um grande abraço, Cris Camilo aí, né, clientona nossa, assim como a Emiliana da Empório Casa Verde. Me conta, entra um pouquinho mais nesse detalhe aí. Quanto que a Cris tem de influência na construção da sua clínica, nesse desandar toda a carreira profissional? Gente, eu falo que assim, a minha mãe é tudo literalmente na minha vida, não só no quesito assim da criação, né, que o Cássio, o Matheus, meus irmãos sabem. Minha mãe sempre foi muito brava, muito séria com a criação, com a educação nossa. Então, eu nunca esqueço, um dia a gente subiu no Cristo, caminhando, e eu falei, nossa, mãe, eu tô muito cansada lá do posto, eu tô assim, parece que eu vou engravidar da Estela e depois eu penso em trabalhar só meio período. E ela virou, minha filha, por que você não faz algo numa clínica, começa a atender no particular, você gosta tanto dessa parte de academia, essa parte estética, por que você não vai para essa parte estética da medicina? Eu falei, mãe, será? E fiquei naquela zona de conforto. Até que um dia eu falei assim, mãe, pelo menos iniciar uma especialização, uma pós-graduação, eu vou começar. E ela estava reformando uma parte de um terreno dela para construir um escritório para ela. E eu falei, gente, esse trem tá ficando bonito, né? Minha mãe, né, Tia, ela é empolgada, ela não faz algo simples, né? Aí eu falei, nossa, mãe, esse terreno seu tá ficando bom, né? Aquela clínica que você tanto falou, acho que dava até pra você aqui. E a gente brincou que lá são 3 salas, tinha uma parte de recepção. Eu falei, mãe, vamos fazer o seguinte? Eu vou ficar só com uma salinha, você fica com a outra, com o seu consultório, só para atender e não ter que ficar ocupando a pobre da Gabi, que era onde eu atendia, dividia horário com a Gabriela. E a Gabriela atendia nessa parte de harmonização facial, ela é dentista e etc. Minha mãe, minha filha, tá bom, então começa lá na clínica. Carlos, a hora que vi, menina, ela já estava fora, eu já estava querendo pegar a casa dela, já estava colocando enfermeiro, o trem crescendo, graças a Deus. Então, assim, a minha mãe teve influência não só de me estimular a ir para uma área que eu sempre gostei, dediquei, as pessoas que me conheciam iam ter eu como referência, porque eu dedico, né?
E sempre gostei dessa parte estética, essa parte corporal, essa parte de nutricional, de ir lá no Tchê, quando eu atendia no posto, saia do posto, ia lá lanchar, a salada que eu toda vez postava, o quanto eu gostava daquela salada. Então, era um estilo de vida meu. Começa a trabalhar no seu estilo de vida. Então, ela me orientou, me motivou muito, e eu acabei pegando o espaço que era para ser dela, nessa parte de decoração, que todo mundo sabe que ela atende, e comecei a atender lá, e lá estou. Aí ela empolgou, né, tia, e fez uma senhora clínica lá, graças a Deus. Tá Estilo Cris. um sucesso, né? Estilo Cris, exatamente. Foi marcar uma consulta, acho que tem uns 6 meses. Exatamente. Só tinha para janeiro, aí agora já tem outra médica atendendo com você. Porque igual a gente estava conversando, Carlos, era assim, era desumano, né? Trabalhar 10, 12 horas por dia, ter os cursos, o estudo que eu sempre priorizo na minha vida, ter tempo para dar atenção para as minhas filhas, levar em escola e tudo mais. Eu falei, gente, eu preciso de alguém para me ajudar. Para a Angélica não me xingar e falar, meu Deus do céu, eu preciso de alguém para me ajudar nessa agenda, né? Foi onde eu consegui a doutora Júlia, né? Um grande beijo para você, meu amor, que a gente tem, assim, uma parceria incrível, que também atua na área da nutrologia, excelente profissional, estudei com ela quando a gente era moleca. Então, assim, Deus é bom o tempo todo. E colocou a Júlia, agora a Ju tá lá me ajudando com essa agenda. Tá, não, é sucesso já. Pessoal, nós vamos aqui num breve intervalo e voltamos já já. Quanta gente, quanta alegria. A minha felicidade é um crediário nas Casas Bahia. Marquió e Jataí tem tudo, tudo mesmo. Tem terra próspera e gente de bem. Tem quem planta e colhe. Tem também quem constrói. Tem quem sonha com o futuro e quem vive o presente. Um povo que sabe mesmo que aqui se vive bem. Tem energia, vida e alegria. Tem do bom e do melhor. Tem Home Center Marquió. Você já se perguntou como seria se sentir confiante e radiante em todas as suas fotos? Conheça a incrível história da nossa cliente Genata da Liberty Saber. Ah, quem é? Essa daqui ficou muito boa. Porque a relação dela ao ver as fotos renovadas foi simplesmente inspiradora. Foto de revista. Quem sabe ainda sou uma garotinha, esperando o ônibus da escola, sozinha. Doutora Emiliana, mas quem procura vocês lá? Ele está procurando mais por questões de saúde ou mais por questões de estética? Tem um parâmetro assim? Carlos, hoje, se eu for colocar na balança, eu acho que é 50-50. Tem uma galera, assim, grande parte, que busca realmente já com obesidade, né? O diagnóstico que a gente tem hoje, seja através do IMC, composição corporal, quesito também, né, de comorbidades vinculadas ao peso, tem também grande maioria.
Mas a gente sabe também que tem pessoas ali no limiar do peso, né? Mas com inúmeras falhas na tentativa de perca, de sucesso dessa perca de peso apenas com hábitos de vida, visando esse quesito estético. Então, hoje eu posso colocar ali 50% a 50%. Só uma curiosidade, nutrologia anti-aging também, o que seria o anti-aging? Então, hoje até a medicina a gente não pode ficar citando esses termos de longevidade, quesito anti-envelhecimento, porque a gente sabe que é o processo natural, né, da vida, até os próprios comorbidades, doenças que vêm vinculadas ao processo de envelhecer. Então, o que acontece? As pessoas, às vezes, espelham e buscam algo que a gente, né, nós, como profissional da saúde, a gente tem que orientar e explicar. Ó, minha querida, se você está procurando suplementação para diminuir o cabelo branco, para melhorar o quesito estético de pele e tudo mais, a gente pode amenizar, a gente pode contribuir, melhorar alguns quesitos que te incomodam. Mas existem algumas circunstâncias, alguns graus que, infelizmente, é do envelhecer, é das patologias que a pessoa tem em questão. Então, eu sou bem realista nesse quesito, porque eu acho que as pessoas pensam, tem uma perspectiva muito grande. E quando chega, a gente explica, e eu sou uma profissional que eu gosto muito de explicar o porquê disso, porquê daquilo. Quem tem indicação de um Mounjaro, de um Zepic, de um Trilocit, de um Ozempic, de um Wegovy, quem não tem, para realmente não ter essa frustração com a própria pessoa, né? Não, tipo, porque a genética ajuda, negocinho, eu com essa carinha aqui de 25, aí... Cara, eu fico... Até quebrei o que você ia falar. Eu fico assim... Quebrou o Tchê. Miliana, eu vou até nessa linha do Carlos aqui. Eu tava vendo alguns artigos, estudos, falando que anti-age, né, a questão da pessoa que vai viver até os 150 anos já nasceu, né? Reza essa lenda aí. Mas trazendo um pouquinho para uma comorbidade que tem há bastante tempo, que é a questão do sobrepeso, e antigamente o pessoal fazia o bariátrico. Eu tenho muitos amigos que estavam nessas condições. Hoje, graças à medicina, ao avanço, até essa parte que você trabalha, não estão mais nessas condições. Isso vem diminuindo a busca pela bariátrica? A porcentagem, né, de Sim. procura pela cirurgia. Então, o que acontece, pessoal? A obesidade é uma doença crônica. Então, o que eu gostaria que vocês tivessem, assim, plena consciência, não é falta de vergonha na cara, não é falta de óleo ungido de Deus. Então, realmente, a obesidade tem que ser tratada como uma doença, assim como a hipertensão, diabetes, problema de colesterol. Então, o que acontece? Para você falar que o paciente é obeso, primeiro tem critério. Não são vozes da cabeça do médico, você é obeso, você é só sobrepeso. Tem critérios. Então, por isso a importância de você procurar realmente, né, Carlos, um profissional da saúde para saber realmente se tem necessidade ou não. Sobre o quesito medicação, o que acontece, Tchê? Hoje em dia diminuiu muito e eu acho, né, é uma visão, uma opinião minha como profissional da saúde, que vai cada vez mais diminuir esse quesito da busca e da realização de cirurgias bariátricas. Por quê? A gente sempre teve, né, já temos hoje os agonistas simples, que é o Ozempic, o Wegovy, semaglutida, liraglutida, que são os análogos de LP1, que vai basicamente tirar a fome ali do paciente, vai ter esse déficit calórico, a pessoa vai perder peso. E hoje muito se fala, né, como se fosse uma modinha do tão falado Mounjaro, que é o Zepbound. A princípio, eles são liberados primeiramente para tratamento de diabetes. Aí depois vem uma segunda linha com o mesmo princípio ativo para tratamento de obesidade. Como, por exemplo, o Ozempic era para os diabéticos e o Wegovy para os obesos com o mesmo princípio ativo, só que em doses diferentes. E está sendo cada vez mais estudados outras substâncias, outras medicações, como, por exemplo, retatrutida, quicímia, cagricema, bimagrumab. Então, eu creio, né, uma visão pessoal e profissional minha, que daqui a uns anos, creio eu, que bariátrico vai ser uma exceção, vai ser uma porcentagem mínima com as próximas medicações que estão surgindo. Ô, Tchê, com esses negócios tudo aí, a venda do desinchar lá acabou, Mas olha, esse tipo de cliente, nós temos ele, é pontual, certo? Até porque nós sempre tratamos isso não como dieta, mas como um estilo de vida. Então, buscar apenas um desinchar para momentos específicos, ou para uma festa, para uma viagem, existe, sempre vai existir, mas o ideal, até imagino que você também tenha essa conduta, né? Seria aquele estilo de vida sempre, aquilo sempre estar vivendo. Com toda certeza. Tia, o que acontece? Eu até explico lá para os meus pacientes o seguinte: existem grupos de pacientes. Tem paciente que durante a anamnese, durante a consulta, dependendo do grau de ansiedade daquele paciente, é um paciente fadigado, ansioso, agitado, tensão muscular, sensação de nervo à flor da pele, choroso,
Dependendo da sua consulta, você sabe se às vezes você pode ir para essa fitoterapia. Prescrever ali uma fórmula, um manipulado de uma passiflora com uma camomila, um 5-HTP, um GABA, às vezes. Dependendo do paciente, não tem como, você tem que iniciar uma medicação realmente, um inibidor de serotonina, de dopamina, de noradrenalina, né? As medicações estão faladas por aí, fluoxetina, sertralina, duloxetina, enfim. Então, dependendo da sua avaliação, você pode ir para essa vibe natural, você pode ir para essa fitoterapia com toda certeza, mas depende muito do seu tipo de paciente. Tem alguns pacientes que a gente não vai, né, indicar ou prescrever isso. Tem pacientes que realmente a gente tenta, né, esse tipo de conduta, porque ele é um paciente que preenche critérios que a própria terapia, exercício físico, né, meditação, outros tipos de terapia não medicamentosa já contribuem muito para a comorbidade dele. São coisas que vão se complementar. Sim, com toda certeza. Base. Doutora, mas o que seria, então, assim, de verdade, estar saudável? Eu falo que estar saudável, Carlos, envolve não só o quesito físico, né? Igual a gente estava conversando agora sobre o quesito de ansiedade. Eu falo hoje de 10 pacientes que entram no consultório no quesito emagrecer, perca de peso, quando você vai para o quesito de saúde mental, você acha alguma coisa. Ou um sintoma depressivo, um sintoma de ansiedade, ou uma insônia. Então eu falo que hoje estar saudável envolve várias áreas da sua vida, sua parte física, seu corpo, sua mente, seu espírito, o seu pessoal. Então, de nada adianta você estar ali com IMC abaixo de 25, um percentual de gordura baixo, mais choroso, com insônia, o intestino constipado, com parte relacional, interpessoal, social ruim. Então, eu falo que são várias áreas, né, da sua vida para você falar realmente se você é uma pessoa integralmente saudável. E se alguém está aqui buscando questões saudáveis e não estética, para procurar um médico, nutrólogo, qual que seria a idade? Tem uma idade? Não. Aí seria mais um quesito profissional. Existem, né, colegas médicos da parte da nutrologia, da endócrino, que atendem apenas adultos, atendem de uma forma geral, inclusive crianças, adolescentes. Inclusive tem adolescentes lá na clínica, né, a partir ali dos 12 anos, mais pelo quesito de indicação medicamentosa. Essa parte pediátrica abaixo de 12 anos é uma área que eu não atendo mesmo. Eu atendo a partir dos 12 anos, afinal, estudos, segurança, ciência, mostrando o uso dessas medicações é a partir de pelo menos 12 anos. A gente sabe que já existem estudos com crianças de 6, né? Mas eu prefiro deixar para as colegas pediatras e eu atendo a partir de 12. É mais um quesito profissional mesmo. E você comentou sobre a questão do sono, do estresse e a questão do intestino também. Como é que tudo isso se conecta com saúde, com bem-estar, com a imunidade? Com toda certeza, Carlos, o que acontece? A gente até fala que existe um eixo intestino-cérebro, né? Tudo está vinculado ao nosso intestino. Então, às vezes a pessoa, a gente até brincou aqui, né, meninos, que você observa o seu cocô ou não. E é uma coisa muito real. Então, quando eu pergunto para todos os pacientes, como é o intestino? Ah, normal. Às vezes o paciente não sabe o que é o normal, né? As fezes é em formato de bolinha, é em formato de salsicha, a gente pergunta se tem sangue, como que é a frequência, porque tudo está vinculado. E, inclusive, neurotransmissores, como serotonina, são produzidos nesse local. Então, às vezes, o paciente começa patologias, doenças mesmo, por problemas intestinais. Então, a gente sempre pergunta sobre o quesito sono, né? Eu até brinquei aqui com os meninos. Para a gente melhorar um quesito corpo, não adianta. Você tem que melhorar a sua dieta, a sua alimentação. Você tem que fazer exercício físico. Se tiver necessidade, óbvio, você tem que suplementar. Se porventura você tiver um hipotireoidismo, uma hiperlactinemia, um hipogonadismo, algum problema hormonal, você precisa tratar e você precisa de um sono de qualidade. Né? A gente sabe que plantonistas, seguranças, o pessoal que trabalha, né, que inverte o período, né, dia-noite, a gente sabe que esse ciclo cortisol-melatonina é muito importante, seja para crescimento de massa muscular, por isso que a gente brinca que os marombas, né, tem hora até para dormir, não sai da importância de um sono de qualidade, um sono restaurador. O cocô do Antônio, tchê, é só de bolinha. Eu não sei o motivo não, mas não é bom, né, doutor? Até para contextualizar. Já vou fazer uma consulta aqui. Até para contextualizar, né, nós entramos nesse assunto porque os meninos deram uma atrasada, né, para a volta do almoço. A gente estava tentando entender, né, essa questão no banheiro? Exatamente, esse assunto, né, do cocô, como é cada um, né?
E aí entra a questão das mulheres que têm muito vergonha e seguram e tudo mais, né? Então, assim, são assuntos... Agora, uma coisa que eu não sabia, assim, vou fazer uma consulta aqui com você. Pode falar, cara. Eu não sabia, porque o magnésio parece que ele ajuda no intestino. Sim, magnésio é importantíssimo. Existem alguns tipos que a gente coloca para ligar ao magnésio, que a gente fala que é o treonato, o bisglicinato. Então, existem várias formas de ligação para você entregar o magnésio para o paciente. O magnésio é muito importante para essa parte intestinal, para a parte mental, cognitiva, para a qualidade do sono, né? Inclusive, existem alguns suplementos que eu prescrevo demais lá no Tchê, por exemplo, o Magnésio Relief, né, Tchê? Sim. Que a gente sabe que tem o magnésio, inositol, porque é muito importante para a gente entrar no sono profundo, para a gente ter aquela sensação de sono restaurador, qualidade do sono, do quesito intestinal. Mas é óbvio, Carlos, que o paciente tem que ajudar. Ingesta hídrica adequada, realização de atividade física. De nada adianta ir lá se entupir de fórmula e não fazer o arroz com feijão. O tio, esse dia eu fui viajar com ele levou uma mala só de suplemento. Só de comprimido. Lá eu falei, só de sachê, tchê. Foi para provar, eu ainda postei toda a nossa saga lá em São Paulo, que quando quer, é possível. Né? Quando tá com meta, com o desafio, você consegue se manter na linha onde quer que você esteja. Ainda mais quando você tem a Empório Casa Verde do seu lado. Né? Ô tio, mas já faz o jabá aí, como que chama aquela pilulinha do cérebro lá que você falou? Eu gosto muito do Brain Up. Brain Up. Da True. Da True Source. É maravilhoso. Alta performance do cérebro o tempo todo, do corpo de uma forma toda interligada. Como essa parte nutrópica, né? Sim, eu sou apaixonado, gosto muito. Por dia, às vezes o pessoal não sabe, quem não acompanha, são mais ou menos de 15 a 16 cápsulas de suplementos. Teoricamente, deveria estar no nosso prato, mas nós não temos acesso a tudo isso de uma forma fácil. Então, o suplemento vem para isso. Mas você está fazendo exame? Porque aí tem que fazer exame também, né, doutora? Senão acaba jogando dinheiro fora, né? Faço os exames periódicos, tudo certinho. Né? A gente pede aí uma bateria. Lá no Santiago, lá periódico. Bom, nesse caso eu uso o auxílio da doutora Emiliana, eu uso o auxílio da Manu, para a gente poder fazer ali, deixar sempre em dia e retardar o máximo possível a visita ao Dr. Santiago. Pessoal, olha, a gente vai sair aqui para um breve intervalo, mas olha só, nem sempre é falta de disciplina, muitas vezes é transtorno alimentar, silencioso, ignorado e mal compreendido. Se liga aí. Mas eu me mordo de ciúmes, mas eu me mordo de ciúmes. No coração de Jataí, existe um espaço feito para transformar a sua relação com a saúde e o bem-estar. Aqui na Empório Casa Verde, cada detalhe foi pensado para acolher você. Das nossas prateleiras repletas de produtos naturais, até o carinho no atendimento. Tudo é feito com propósito: cuidar da sua vida e da sua família. Mais que uma loja, somos um ponto de encontro para quem busca qualidade, sabor e equilíbrio no dia a dia. Seja para experimentar uma refeição saudável, descobrir novidades ou apenas sentir a energia única deste lugar, você sempre será recebido de braços abertos. Empório Casa Verde. O seu bem-estar começa aqui. Na hora de planejar os seus móveis, o que todo mundo quer é facilidade, né? Com o Italinha dá. Dá para começar a pagar só daqui a 90 dias, dá para parcelar em até 24 vezes e tudo isso com a menor taxa do mercado moveleiro. Com o Italinha dá. Marquió e Jataí tem tudo, tudo mesmo.
Tem terra próspera e gente de bem. Tem quem planta e colhe. Tem também quem constrói. Tem quem sonha com o futuro e quem vive o presente. Um povo que sabe mesmo que aqui se vive bem. Tem energia, vida e alegria. Tem do bom e do melhor. Tem Home Center Marquió. Naquele amor, a sua maneira, perdendo meu tempo a noite inteira. Doutor, agora vamos para a parte boa. Vamos falar do Monjaro, do Ozempic, Tá no as auge, canetinhas. né, Carlos? Meu Deus do céu. Eu falo que é igual iPhone. A hora que lançam um, povo esquece que o outro já foi bom, né? O Tirzepatide. Tirzepatida, semaglutida, liraglutida. O que acontece, pessoal? Essas medicações foram, né, a princípio, estudadas e aprovadas para uso no diabetes, né? E posteriormente vinculadas, observaram que os pacientes com diabetes, além do controle glicêmico, perdiam peso. E aí vieram em outras doses para tratamento também na obesidade. Então, o Ozempic, o Wegovy, Saxenda, Victoza, são análogos simples, né? Que a gente fala que atua só no GLP-1. Esse GLP-1 é a incretina, é um hormônio intestinal que, resumindo para explicar para o paciente de uma forma rápida, eu falo, vai te dar alguns efeitos colaterais, vai ficar nauseado, enjoado e não vai conseguir comer aquele pratão igual comeria antes. O Monjaro é um agonista duplo, então ele seria uma inovação desse Ozempic, desse Wegovy. Ele atua além desse GLP-1 no GIP. Esse GIP é uma segunda incretina desse intestino, um segundo hormônio intestinal, também liberado, né, quando a gente está alimentando, que ele faz além do quesito ali da náusea, né, de diminuir, melhorar esse quesito de saciedade, de saciação, da fome, ele também quebra gordura, né, ele também melhora essa parte metabólica, por isso que exclusivamente ele já foi aprovado para apneia do sono, né, também quesito de tratamento de esteatose hepática, diferentemente do Ozempic, porque ele tem uma atuação dupla, né? Mais eficiente Isso, também. Né, uma atuação, assim, como a gente fala, uma medicação inovadora, né, para uma atuação maior do que os antigos que a gente já conhece. Mas é indicado para todo mundo, o pessoal tem usado aí também sem prescrição médica. É, mas agora, graças a Deus, né, antigamente todo mundo comprava o Ozempic, o Wegovy, só chegar na farmácia, comprava e se automedicava. Então, estava uma coisa tão sem controle que agora, graças a Deus, está sendo necessário, né, a prescrição médica formal para adquirir essas medicações em farmácia, né? Então, agora está tendo um controle mais rigoroso. A gente fala aqui, além do diabetes, da obesidade, o sobrepeso, se aquele for aquele paciente que, além do sobrepeso, tem outras comorbidades, patologias vinculadas ao peso, o paciente usa remédio para pressão, para diabetes, para colesterol, também é uma indicação. O quesito de percentual de gordura corporal, a gente brinca, né, Tia? Porque às vezes aquela pessoa tem um peso muito alto de balança, não por gordura. É um paciente fisiculturista, um paciente que tem muita massa muscular. Então, pelo IMC, que é o índice de massa corporal, ele seria dito como paciente obeso, mas não. É porque ele tem uma massa muscular muito importante. Então, aí entraram outros métodos para avaliar essa composição corporal, como a bioimpedância, as pregas, tomografia, DEXA, calorimetria indireta, são formas da gente avaliar se esse corpo, o que ele tem de osso, o que tem de músculo, o que tem de água. Então, o percentual de gordura também é, o quesito de gordura visceral, que é aquela gordura interna, gordura no fígado, no coração, nos órgãos, e a diabetes. Falando especificamente do Monjaro, igual eu exemplifiquei, já foi aprovado para outros, né, outras patologias, como a apneia do sono, a esteatose hepática, vem sendo cada vez mais estudado em outras doses, que não as doses comuns, as doses terapêuticas que a gente já sabe, também para o tratamento do lipedema. Lipedema é aqueles... Lipedema é uma doença crônica, né, que compromete principalmente mulheres, né, principalmente membros inferiores, de tecido gorduroso no subcutâneo, né, que as mulheres pensam que é só uma celulite. Isso, são aqueles blocos, né, de gordura, aqueles nódulos de gordura, predominantemente nas pernas, mas não quer dizer que também não possa... Crescer. Exatamente, é uma doença crônica, costas, né? Exatamente. É. Mas o Monjaro, assim, ele está tendo tanto sucesso... Porque a pessoa ela não precisa mudar os
os maus hábitos? Não, de forma alguma. Inclusive, a gente sabe que quanto mais o paciente ajudar no quesito exercício físico, estilo de vida, alimentação, em associação à medicação, melhor será a resposta, melhor será o tratamento dele, ou até mesmo a velocidade daquela perca. A gente fala que se comparar, óbvio, né? Os análogos simples, como o Ozempic, e os duplos, como o Mounjaro, a gente sabe que a perca de peso com os duplos é uma perca de peso maior no espaço de tempo mais curto. Mas não deixamos, né, os aplausos para o Ozempic, Pregolf, também são excelentes medicações. E também lembrando, né, Carlos, do custo, que são medicações de altíssimo custo, ou seja, de difícil acesso, não é qualquer pessoa que consegue acesso a essas medicações. Mas todo mundo que tomar vai ter um resultado, assim, ou tem alguma Então, o que acontece? A pessoa vai ter aquela sensação de não tô com fome, né? Igual eu oriento todos os meus pacientes, não é por isso que você vai ficar pulando refeição, longos períodos em jejum, porque aí vem a outra parte, né? A perca dessa massa muscular esquelética, a parte nutricional, a parte vitamínica, começa a cair cabelo, começa a perder massa muscular. Depois, se tiver um efeito sanfona, um efeito rebote, aquela roupa daquela obesidade não entra no futuro. Porque o músculo ocupa um espaço muito menor do que a gordura. Então, a gente fala, pelo amor de Deus, suplemento que tiver necessidade, seus exames estão assim, toma essa vitamina aqui, faça as refeições. Por que acontece, Carlos? Tem pessoa que vai, aplica o Mounjaro, fica 6, 7, 8 horas, não tô com fome. Hora que vai comer, pede um Burger King, vai comer uma porcaria. Então, assim... Né? Então eu falo, se você está fazendo um tratamento caro desse, pelo amor de Deus, dê valor ao tratamento, faça boas escolhas, mude a sua parte mental, sua parte alimentar, faça exercício físico, porque isso é pro resto da vida. Inclusive isso vai ditar se você vai ser um paciente que vai tomar remédio o resto da vida, ou se no futuro vai ser um paciente passível de manutenção e desmame, né? Mas parece que tem um deles que diminui a vontade de álcool também. É o Mounjaro, inclusive está sendo estudado para transtorno por uso do álcool, né? Famoso alcoolismo, inclusive com resposta melhor do que a naltrexona, que é outra medicação que a gente usa muito nesses pacientes, né? Esse alcoolismo crônico para diminuir o desejo, a fissura, a vontade. Só que tem N pacientes, tem vários pacientes meus aí que aplicam e continuam com esse desejo. Não resolve ainda. Cada Vamos aumentar paciente, a dose, né? Cada paciente é único, eu falo que não é uma medicação para todo mundo, mas está sendo estudado sim. Para transtorno do uso do álcool, está sendo estudado também para quesito de doença de Alzheimer, para fibromialgia, prevenção de neoplasias. Então, assim, nossa, uma medicação... Mas é que tem todo esse benefício, como é que chama lá, Os análogos, sim. Não, os efeitos colaterais. Não, o que acontece? Quando a gente fala sobre esse GLP-1 e GIP, o que acontece, Carlos? Tem o efeito metabólico, inflamatório, né? Então, além do quesito peso, gordura, essas medicações, elas também atuam e elas melhoram o perfil metabólico geral do paciente. Por isso que, inclusive, tem um estudo recente também mostrando a tirzepatida do Mounjaro, ajudando, né, lógico, em modelos animais, quesito de câncer de mama. Então a tirzepatida vai lá na célula da mama e diminui? Não, é porque melhora o perfil inflamatório oxidativo desse paciente, com isso diminui a progressão ou crescimento daquela neoplasia. Viu, Tchê? Caramba, quanta informação interessantíssima sobre essas medicações. E a doutora, ela fala tão rápido aqui que não dá nem para ouvir nos dois aqui, o nosso. Não, ainda bem que ela fala rápido, porque esse tanto de informações... Doutora, assim, com todo esse desenvolvimento dessas medicações, pode existir aquele paciente que fique dependente ali, mentalmente, emocionalmente. Você não teria... O que você pode observar de uma futura sociedade que estaria ali numa nova forma de dependência? Você acha que pode acontecer? O que acontece? Igual eu comentei no início do programa, muitos pacientes, quando começam o tratamento de obesidade, sobrepeso, afins, a própria diabetes, hoje, é muito comum a gente também avaliar essa parte de saúde mental e a gente categorizar, realmente classificar pacientes com transtorno de ansiedade, transtorno depressivos, além do quesito peso. Então, o que acontece? Tanto é que para o resultado, para o tratamento, vários pacientes, eu não prescrevo unicamente o Mounjaro. Eu pergunto como que está o quesito de saúde mental, porque, igual eu brinquei, às vezes vai ficar o tempo todo sem comer, a hora que comer vai comer uma comida calórica e não vai ter aquele resultado esperado. Então, a gente tem dever do profissional médico também avaliar esse quesito de saúde emocional. Porque, às vezes, o paciente, além do Mounjaro, tem indicação de uso de algum medicamento psiquiátrico para a gente contribuir nesse tratamento e, no futuro, conseguir tirar a tirzepatida, né, se for o caso, se for orientação, desde que tratado a parte emocional daquele paciente. Você acha que
Podemos dizer que o emocional engorda tanto quanto o prato? Nossa, inclusive, por exemplo, o transtorno compulsivo alimentar. Aquele paciente que tem aquele quesito de comer mais do que a maioria das outras pessoas ao redor, a velocidade, repete a comida no fogão, aquela sensação de frustração, de raiva de si mesmo, porque não consegue controlar, a hora que viu, não conseguiu fazer dieta, a hora que viu, já comeu de uma forma compulsiva, a hora que viu, já comeu não por uma fome física, mas por uma fome emocional, porque estava num dia ruim, estava num dia cansativo, eu mereço, meu dia hoje foi tão ruim, então meu merecimento é comer. Então, a parte emocional, nossa, totalmente vinculada. E vários pacientes relatam a automedicação com essas canetas não teve o sucesso justamente porque a medicação, às vezes, estava tratando mais o quesito aqui, né? A fome, sendo que o problema do paciente estava mais a nível central. Como é importante a parte do equilíbrio, como você citou no começo, né? Eu achei incrível a questão da anamnese que você falou, que faz lá, e como você já consegue detectar isso. E agora, como que você trabalha todo esse conjunto, assim? Porque eu sou um pouco assim, essa questão da compulsão alimentar, e minha mãe também, minha mãe agora tá só o palito lá, mas usou o Monjaro lá, tá slim. E é isso, assim, é a questão de comer às vezes mais do que precisa, comer como efeito de alguma frustração, como que... De recompensa. E o que acontece, Carlos? Por isso que eu falo que nós... médicos não trabalhamos sozinhos, né? A importância também dos colegas nutricionistas para fazer um esquema, né, nutricional, uma dieta, né, um plano alimentar para esse paciente, né, dona Manu, entrando muito aí, além do quesito de terapia, de psicólogo mesmo, do quesito de um bom educador físico. Então eu falo assim, ó, vale muito a pena, eu sempre falo para todos os pacientes, você investir num bom nutricionista, num bom educador físico, se for um paciente que preenche critério para alguma comorbidade a nível de saúde mental, fazer terapia, para a gente ter, né, esse tratamento multidisciplinar, porque não é só remédio, né, porque senão não tinha nenhum obeso mais na rua, né? Doutora, mas vamos entrar num assunto polêmico aqui agora, porque assim... É difícil manter um corpo esteticamente bonito, né? A gente tava lá no BNI, lá, e o Douglas Bernardes falou assim, ó, se você, o fulano lá é para isso, o outro é aquilo. Aí ele falou, se você quiser ficar bonito pelado, você vem aqui em mim, né? Então era o objetivo. Mas assim, para muitas pessoas isso não faz sentido. Aí eu quero emagrecer um pouco. Mas porque é algo que eu quero, assim, não é questão saudável, porque saudável eu tô, assim, os exames falam que você que eu tô saudável. E aí como que é essa busca por essa perfeição? Porque aí tem as crenças, né, o Anderson? Então assim, mas você tem que viver, você não vai comer, isso entra só mais nessa questão psicológica? Com toda certeza, é igual a minha prima, Ana Carolina, que é psiquiatra, eu converso muito com ela, inclusive, por exemplo, o próprio Monjaro. A gente comenta que, dependendo do paciente, a gente consegue, às vezes, tirar alguma outra medicação no quesito recompensa, porque o Monjaro também tem uma atuação a nível central. Mas esse quesito estético, Carlos, é uma coisa assim, muito individual, né? Tem mulheres que chegam lá com obesidade grau 2, grau 3, associada, às vezes, a um quadro de lipedema, perde 10, 15 quilos, nossa, já estou me sentindo muito magra, estou ótima. E a gente sabe que não, daria para perder mais, os exames ainda não estão tão bons, mas esse perfil é muito individual. Tem mulheres, a gente até vê nas redes sociais, Instagram, na mídia, mulheres que buscam a magreza extrema. É por isso que eu falo, repito e bato sempre na tecla da importância desse acompanhamento emocional, porque senão vira realmente uma coisa muito bitolada. E quem me conhece, meus próximos pacientes sabem, eu nunca fui, nunca vou ser daquela crença muito extremista, de coisas muito restritivas, porque são atitudes, prescrições que a gente sabe que o paciente não dá conta de sustentar por muito tempo. Então, uma dieta muito restrita, um plano alimentar, uma conduta muito extrema, a gente sabe que não vai ter sucesso, porque são poucos, não é impossível, mas são poucos, é a minoria que consegue sustentar aquilo por muito tempo. Então, logo chuta o balde, é o efeito sanfona, aí volta o peso, aí para a medicação. Então, eu falo que é um cuidado crônico para sempre. E sobre o quesito estético, é muito válido o acompanhamento dessa parte, nossos colegas psicólogos, psiquiatras, porque existe uma faixa, uma ponte, onde a pessoa já passou do tratamento de obesidade e peso e chega numa literal distorção da imagem. Ela não consegue ver
o quão magra, o quão bem ela está, ela quer mais e mais. É o outro lado. Então esse lado já entra ali nessa parte dos nossos colegas psiquiátricos e é uma coisa que, assim, se eu ver que tem, eu encaminho mesmo, peço uma segunda opinião para os nossos colegas, pra gente não evoluir para esse outro lado aí. Não, e é engraçado você falar nisso, porque assim, eu brigo com meu peso desde os meus 13 anos. Em 2021 eu consegui chegar no peso que eu queria, ainda não estava na forma corporal que eu gostaria, mas aí engordei de novo, uns 10 quilos. E aí eu venho de lá pra cá, eu venho emagrecendo. Ano passado mantive meu peso, mas é isso, assim, sempre em dieta, sempre em acompanhamento. Aí a hora que eu chuto o balde, o que acontece? Aí eu tento restringir mais, aí eu não consigo, aí principalmente no final do dia eu vou lá e como doce, e aí no outro dia já tá ruim, aí eu tento restringir mais, e aí o corpo não consegue. E a própria restrição no dia posterior também é um sintoma daquela dificuldade, né? Então, o que acontece? Eu até brinco que são 3 tipos de pacientes. Tem pacientes que, infelizmente, Carlos, tem que tomar medicação o resto da vida. Tirou o remédio, oscila o peso, volta ao peso mesmo. Existem pacientes que a gente fala que usa em ciclos, né? Usa a medicação, muda os hábitos, perde o peso, desmama o remédio, para. Acontece alguma coisa eventual na vida, a pessoa volta ao peso, volta os antigos hábitos, volta a tomar o remédio. E o sonho de todo e qualquer profissional é que aquele paciente que usou, teve indicação formal, cessou o uso, nunca mais voltou aos antigos e velhos hábitos e nunca mais teve o reganho. Mas é a minoria. Mas uma coisa legal que você falou aí, que eu acho que é importante para quem está nos assistindo, é que chutou o balde, perdeu o controle, não demora muito para buscar ajuda ou para buscar o balde. Exatamente. Seja, né? Outra coisa, cara. Aí vira aquele ciclo vicioso, aquela bola de neve. É igual eu falo, você tem que ser amigo da balança. Tudo bem, um dia, um outro, você num casamento, numa viagem com seus filhos, você saiu da dieta, você teve um acidente, teve que parar um pouco o quesito do exercício físico, tá tudo bem. O negócio é a consciência sobre isso, é a vigilância sobre isso, é a constância. Não é o que você faz uma vez na semana, uma vez no mês, que vai ditar sua composição corporal, é o que você faz na maioria dos dias da sua vida. É verdade. Escutou aí, pessoal? Você que está em casa, o importante é estar saudável. A estética é com você. Solta o som, Zé! Para bailar la bamba, para bailar la bamba, se necesita una poca de gracia, y arriba, arriba, y arriba, y arriba, ay, arriba, y arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Marquió e Jataí tem tudo, tudo mesmo. Tem terra próspera e gente de bem. Tem quem planta e colhe. Tem também quem constrói. Tem quem sonha com o futuro e quem vive o presente. Um povo que sabe mesmo que aqui se vive bem. Tem energia, vida e alegria. Tem do bom e do melhor. Tem Home Center Marquió. Você já se perguntou como seria se sentir confiante e radiante em todas as suas fotos? Conheça a incrível história da nossa cliente Genata da Liberty Saber. Ah, quem é?
Essa daqui ficou muito boa. Porque a relação dela ao ver as fotos renovadas foi simplesmente inspirador. Foto de revista. Yo no soy marinero, soy capitán. Soy capitán. Ô Zé, Opa! você falou que mora do lado da academia e não vai? Cara, essa questão do psicológico realmente é algo muito sério. Desafiador. Pra todo mundo, tanto pra quem é magro e acha que é gordo, quanto pra quem é gordo e Quer emagrecer. Isso mesmo. E quem trabalha na pizzaria, aí que é dureza, né? E é pra se lascar, mas assim, a pizza lá da casa da pizza é light, pode comer. Não engorda, não. É o Pablão. Um pedaço tá bom, né, Zé? Pô, com certeza. Já passa pra doutora, então, já indicar pros pacientes dela, já, ó. Não, o caso da pizza é maravilhoso, você vai Combinado, Zé. Ô, doutora, mas aproveitando esse gancho aqui, a gente falou lá que nem sempre é falta de força de vontade, que pode ser um transtorno. Mas não dá pra descobrir isso, assim, se a pessoa tá com preguiça ou se ela realmente tem um problema? Então, o que acontece, Carlos? Nessa parte do próprio anamnese, por isso que eu falo assim, às vezes, num ambiente público, no SUS, quando você não tem tempo de conversar com o paciente, afinal tem uma fila ali te esperando para o atendimento, às vezes você não consegue abordar esse tipo de assunto, mas ali no consultório particular, é dever, né, do profissional interrogar justamente isso aí, né, Zé? Realiza exercício físico, não realiza, sobre o quesito de motivação, vai para a academia arrastado, do começo ao final do treino, tem a sensação de que começa e finaliza o treino na mesma intensidade, o quesito também que a gente fala sobre choro fácil, sensação de tristeza, vazio no peito. O Zé também até comentou a questão do bombom, né, Zé? Sim, a coisa mais difícil que tem é você abrir uma caixa de bombom e conseguir só comer um bombom. Exatamente. Você passa o olho e namora ela, e volta lá e pega um. Aí pega outro, quando você vê, já foi 2 caixas. Já foi 2 caixas. E é justamente isso, Zé. A gente faz esse tipo de exemplo para o paciente para que ele possa entender. Ó, quando você abre uma caixa de bis, você consegue ir lá comer um bis e guardar o resto lá no armário? Não, Miliana, quando eu abro uma, eu não quieto enquanto eu não acabar de jogar a caixa fora. Eu sou Então, desse. são sintomas, né, que a gente fala que para você diagnosticar um paciente, você precisa preencher. Que é uma das formas, né? O quesito, qual que é seu horário de mais fome? Você é mais da turma do doce, do salgado? No dia ruim da sua vida, você desconta na comida, na bebida, no cigarro, em compras compulsivas? Então, tudo isso, Carlos, são formas de você interrogar, questionar esse paciente, perguntar para você categorizar. Calma aí, é uma pessoa compulsiva? É uma pessoa que tem um transtorno compulsivo alimentar? Não, é só ansiedade? Não, é um transtorno afetivo bipolar? Então, aí, a parte dos nossos colegas de saúde mental é totalmente importante. Ô, doutor, e quando a pessoa tem um ritual? Conta aí, tia, do seu ritual da Fanta Laranja, como é que era lá? Não, agora não é mais, né? Conta aí pra galera, põe na roda. O Carlos, ele desenterra umas que eu vou te falar. Antigas. Teve uma época, principalmente na época de faculdade, dava sexta-feira, essa questão do emocional. Apesar de eu ser muito disciplinado com esportes, parte da alimentação, eu também tive bastante desafios, né? E antes da Empório Casa Verde, antes da Manu entrar na minha vida, a mentalidade era um pouquinho diferente. Então dava sexta-feira à noite, na época de faculdade, eu corria na conveniência, porque sexta-feira à noite, ia na conveniência, era um Doritos, um passatempo e uma Coca. Né? Então isso marcou muito tempo da minha vida, né? Quase a faculdade inteira. E depois que eu mudei a mentalidade, que eu vim para Empório Casa Verde, junto com a Manu, entrei nessa linha, tudo certinho, eu até comentei com o Carlos que eu faço um ritual. Uma vez no ano, eu me permito fazer o uso daquilo ali. É uma frase que a gente usa bastante lá em casa, né? Saiba lidar com as exceções. Então, como eu me mantenho na linha bacaninha, uma vez eu me sacio e pronto. E nesses últimos 6 anos eu vim fazendo isso, teve um ano que eu até esqueci, né? Mas não complementei no outro ano, não. Que a gente fala assim, não, já que eu não tive nessa, eu vou agora comer. Não, exatamente. E falando, por exemplo, igual na Manu, colocando agora pro meu lado, tinha, por exemplo, o Edgar.
né? Quem conhece ele sabe. É aquele paciente que eu nem tento, gente, tirar a medicação. E muita gente fica com aquele receio, né? Mas, Juliane, e aí? Tem algum problema a pessoa fazer uso prolongado o resto da vida do Mounjaro, do Ozempic? Galera, por enquanto, o que a ciência, o que os estudos mostram, não, depende do paciente. Óbvio que a gente tenta realmente melhorar os hábitos, ir para terapia não medicamentosa, para que o paciente não tenha necessidade do uso do medicamento. Mas, lembrando, igual eu falei, a obesidade é uma doença. Então, se o paciente for um paciente de difícil, né, mudança desses hábitos, é um paciente que tem que tomar remédio para a vida toda. E o meu, Carlos, o senhor Tesouro, eu nem ouso tentar tirar o medicamento dele, senão ele volta os 30 quilos que eu consegui tirar dele. Então, não tento não. Então, igual eu falo, cada paciente é único, a gente tem que saber abordar, avaliar, fazer as consultas, né, de manutenção, para que a gente não tenha essas oscilações periódicas aí. Como é importante o profissional ter essa consciência, né? Mas o que eu acredito que é muito importante nisso é o que a gente volta a falar sobre qualidade de vida. Então, assim, ele teve uma melhora na qualidade de vida. Nossa, demais. O medicamento ainda traz outros benefícios, Sim. fora só o controle de peso. Sim, eu falo que a autoestima dele sempre foi muito boa, né? Mas agora ele acha que ele tá assim, Ele é o galã esteticamente. Nossa, tô muito bonita, não posso emagrecer mais. Olha lá, ó. O Tia me chama de galã, como que é, Tia? Hollywoodiano. Hollywoodiano. Agora eu descobri que ele é o Jason Statham lá. Do Cerrado, né? Só... Certeza. E aí agora o Tesouro, Exato, que ele é? Tesouro. Não tem um artista, não? Ou, Carlos, não. E não. igual eu falo, assim, o Edgar sempre foi sedentário. Então, hoje, conseguir colocar ele para fazer exercício físico 2 vezes na semana já é uma vitória para mim. E é igual eu falo até mesmo para os pacientes, eu falo, ó, até semana passada você não fazia nada. Então, essa semana, tenta ir uma vez, eu já estou feliz. Na outra semana, tenta ir 2. Quando você voltar aqui, eu vou te implorar para 3. Daqui a pouco você vai se sentir mal o dia que você não for. É isso. Então, mudar hábito não é da noite pro dia. Por isso que eu sou contra essa parte extremista, muito criteriosa, muito restrita. Então, eu falo, vamos devagar. E outra coisa, a maioria das pessoas com obesidade tem outras patologias vinculadas. Aquele grande obeso tem parte ortopédica que ele nem pode fazer, dependendo do tipo de exercício, uma musculação e etc. Ele tem que ser orientado pelo profissional. Então, eu falo assim, só começa. Né, você já vai ter bons resultados. E no caso do Edgar, né, assim, eu fico no pé dele, mas ele, assim, ele já melhorou muito a parte alimentar, igual a gente falou sobre o quesito do álcool, né, ele ainda consegue beber bem, mas a gente percebe que não é tanto quanto sem a medicação. Então, quando a gente vai tratar o peso, a gente também colhe vários benefícios em outras áreas da vida. No ronco noturno, então, Carlos, meu Deus do céu, é uma maravilha. Quem precisar recomendar para o marido aí, pode. Exatamente. E eu acho que o benefício também desses medicamentos, eu não sei se a gente comentou aqui, mas é o resultado relativamente rápido, porque motiva. Sim, porque fazer academia, aí você dá uma pisada, porque a gente, eu faço academia de segunda a sexta, e final de semana mete o pé na jaca. Assim, eu mesmo, se eu fizer direitinho meio de semana e final de semana eu meter o pé na jaca, eu vou ou manter ou eu vou engordar. 27% então, assim, do seu resultado está no final de semana. Exatamente. Tanto é que a gente fala assim, por favor, tenta escolher, né, o dia que você vai furar aquela dieta. Compensa mesmo. Então, até a gente chegar na nossa meta, no nosso objetivo, dê o seu melhor na alimentação e no exercício, que mais rápido a gente vai chegar lá. Eu tô achando que o Carlos é aquele tipo de paciente que o final de semana começa na quarta. Quarta, quinta, sexta, sábado. Não, eu seguro bem. Existem esse tipo de paciente. Emiliana, mas deixa eu puxar para um outro lado aqui. É muito bacana todas essas informações, mas a gente também pode acompanhar um pouquinho, né, dos seus estudos, do seu crescimento, né, do quanto tá maravilhoso tudo isso na sua vida, graças a toda essa sua dedicação. E eu sei bem que aquela autocobrança que você tem, que você citou, que vem junto contigo lá da pré-escola, né, influencia em todos esses seus resultados, esse seu crescimento. A gente falou bastante sobre equilíbrio também. Como que você faz? Com toda essa vida, né? Mãe, esposa, médica, empresária, essa autocobrança e mais manter todo esse equilíbrio tendo esse resultado. Então, Tia, o que acontece? A vida toda, essa parte de estilo de vida é uma coisa que eu sempre tive comigo mesmo. Então, assim, ir para academia, a gente até brinca, né? Não é terapia, mas é terapêutico. Então, a vida toda sempre foi um tipo de terapia, né? Para mim, eu sempre tive o prazer de fazer exercício físico e é uma coisa que sempre me ajudou muito a controlar sintomas de ansiedade, sintomas ali de tristeza, de exaustão mental. Então, a parte de exercício físico sempre me ajudou muito.
rede de apoio, tia. Então, assim, eu não teria conseguido chegar onde eu cheguei, estudar o que eu estudo, trabalhar o que eu estudo, sem o auxílio da minha família, né, das minhas ajudantes, para poder me ajudar, seja em fatores da minha casa, da criação das minhas filhas. Então, envolve múltiplas situações, né? E no começo, tia, eu pensei que eu iria dar conta sempre sozinha, né? Então, assim, não, eu vou dar conta, eu tenho auxílio, né, de pessoas para me ajudar com as meninas, tá tudo certo, aqui tá tudo bem. Com o passar dos meses, essa cobrança, o próprio crescimento, o quesito que eu falo que interfere muito também é quando você começa a colocar muito, né, a cara no Instagram, coisa que não tinha antes na época do SUS. É muito difícil a gente conseguir equilibrar esses pratos da vida. Então, eu sempre converso muito com a minha prima, igual eu exemplifiquei, que ela é psiquiatra, e chegou numa fase que eu estava, assim, uma cobrança tão interna, eu já não estava conseguindo equilibrar. Então, eu queria ser uma mãe perfeita, eu queria poder estar com as meninas todos os tempos, eu também queria ter tempo de estudar, e eu também queria atender muito, porque a agenda estava muito longe. E chegou uma fase que eu estava, assim, Edgar não podia me olhar, que eu já estava estressada. Se eu não conseguisse um dia estudar aquela quantidade de horas que eu me propus, eu já me sentia frustrada. Então, atualmente, igual eu falei, né, existem critérios para a gente falar se a pessoa tem ou não indicação do uso formal de uma medicação. Então, hoje, eu tomo sim uma medicação para me controlar, para me ajudar nessa parte emocional de ansiedade, porque quem não conhece a gente, acha assim, ah, não, a Emiliana tem um perfil corporal bom, a Emiliana totalmente... Não, a vida de Instagram, igual a gente brincou, é uma vida muito falsa. Então, o que acontece? A minha ansiedade estava tanto que quando eu acordava para fazer, às vezes, uma mamadeira para minha filha, eu tomava leite com Toddy junto, eu queria um açúcar. Então, assim, eu percebi que sozinha eu já não estava dando conta mais igual no começo. Que a parte de tantas gavetas da minha vida, ao mesmo tempo me cobrando e eu tendo que equilibrar tudo, sozinha, só com exercício, só com essa parte de estilo de vida, estava difícil. E tá tudo bem. É igual eu falo para os meus pacientes, quando você tem indicação de usar uma medicação, por favor, agradeça a Deus, a medicina e a ciência que criou isso para te ajudar. Então, hoje, sim, eu tenho totalmente critério, inclusive, igual eu já falei com vocês, durante a minha gestação da Estela, eu tive depressão pós-parto. Então, o que acontece? Eu tenho hoje consciência. Igual eu falo para meus pacientes, eu falo, nossa, parece que eu estou igual ao meu paciente, parece que eu respondo sim para todas as perguntas, parece que agora eu não estou conseguindo controlar mais sozinha, com o magnésio, com o inositol, com a melatonina, só indo para academia, parece que não está dando mais. Esse é o divisor de águas, né? Quando a gente percebe e fala, cara, o saquinho da vida está pesado, calma aí que eu preciso de ajuda. Então, hoje, tomando a medicação que me ajuda muito na ansiedade, eu consigo saber que tem dia que eu não vou conseguir estudar tudo aquilo que eu planejei. Tem dias que eu não vou conseguir atender todos aqueles pacientes, igual eu pensei que, né, eu tentaria fazer. Então, existem dias ruins, existem dias bons, não só para mim, para você, para o Carlos, é para todo mundo. Então, assim, a perfeição, quando a gente busca ela, a gente adoece. Uau. Uau. Mas é o cavaleiro sair da armadura, né, senhor Anderson? Exatamente, buscando a sua essência. Exatamente. Emiliana, mas conectando com isso que você trouxe aí, você tem uma frase marcante que me chamou muita atenção, que é: o pior dia da sua vida é o sonho da vida de alguém. O que essa frase representa para você? Carlos, essa frase, inclusive, eu estava num dia, igual eu comentei, né, a academia para mim é terapêutico, né? E eu conversando com o meu instrutor, com o meu personal, Bruno, que eu tenho tanta admiração, eu falando, Bruno, sabe aquele dia que eu vim hoje? Porque eu falei assim, cara, se eu tenho que pedir para meus pacientes vir, eu tenho que vir, mas, dormi mal 2 horas, atendi hoje uma porrada de gente, tô cansada, hoje é aquele dia que eu só queria chorar e sumir. Ele falou, Emiliana, o seu pior dia é o sonho da vida de alguém. A hora que ele me falou isso, eu falei, gente, que frase emocionante, que frase poderosa. Eu falei, caramba, Bruno. E a gente tem fases da vida, Carlos, que mesmo assim, cara, você tá com a clínica boa, suas filhas são saudáveis, você tem um companheiro, você tem uma mãe que te ajuda, você tem a condição de ter excelentes funcionárias, né? Um beijo, tia Lu, tia Thaís, tia Bia, todo mundo, minha sogra, todo mundo que sempre me ajuda, minha cunhada Carol, que inclusive ontem dormiu com as meninas para eu poder dormir 4 horas seguidas. Então eu falo assim,
tá tudo bem, tem dia ruim mesmo, eles vão passar, tem dia bom. E sobre a gratidão, onde a gente fala sobre muito quesito, igual eu te falei, sobre Deus, sobre esse quesito de fé, de esperança, o quesito religioso, que eu falo que é tratamento também, que para mim, igual onde eu escutei também uma frase, de nada adianta se o trabalho vir primeiro na minha vida, ou até mesmo meu marido vir primeiro, os estudos vir primeiro, ou até mesmo, o que mais me doeu, as minhas filhas virem primeiro. Primeiro tem que vir Deus. Então eu falei, cara, desacelera. Então coloca Deus, coloca suas filhas, dê o seu melhor no seu estudo, na sua profissão, e tudo vai seguir a ordem. Não adianta vir com aquela sede, porque quando a gente começa, cara, a gente vem com sede, a gente vem com ganância. E infelizmente isso não perpetuou por muito tempo. Uma hora a vida cobra. Igual eu falo para meus pacientes, vamos tratar antes que a vida vai te obrigar a tratar? O corpo dá sinais. É o corpo dá sinais. E nem sempre no nosso tempo, né, Anderson? Exatamente. No tempo do Pai. Tempo de Deus. Com toda certeza. Emiliana, queria te agradecer aqui a sua presença. Queria que você deixasse uma mensagem aí final para quem nos está assistindo. Pessoal. Pra cá, pra cá. Aqui. Ê, Messias, você tá demais, hein? Messias é maravilhoso. Pessoal, vou deixar uma mensagem para vocês. Seguinte. A gente pensa que chega uma idade, que chega uma fase da vida, a gente simplesmente, não dá mais. Eu falo para vocês que não existe esse tempo. Igual eu brinco com algumas colegas minhas, todo mundo tem o seu tempo na vida, algumas começaram e ganharam títulos muito cedo, outras foram um pouco mais tarde. Então, respeite o seu tempo, comece hoje a fazer a sua mudança do seu estilo de vida, cuide da sua saúde espiritual, da sua saúde física, da sua saúde emocional. Comece hoje, tem tempo para tudo. Eu falo que essa parte, seja religiosa, Deus, espiritual, medicamentosa, tratamento, psicossocial, sua família é muito importante. Então, se o saquinho da sua vida estiver muito pesado, saiba pedir ajuda, né? Então, que esse programa, que esse episódio de hoje fique para vocês essa mensagem. Se você precisar, se você tiver necessidade, procure ajuda. Você não é obrigado a carregar esse saco da vida sozinho. Uau! O senhor, meu amigo Anderson. Que episódio incrível. Que episódio incrível. O incrível aqui ficou maravilhoso, né? Até a dicção ficou. Hoje a doutora Emiliana nos ensinou que para você alcançar o sucesso, para você chegar lá, tá tudo bem você usar a ajuda da ciência. Para que os medicamentos possam auxiliar a você encontrar o equilíbrio, a qualidade de vida. Mas que a perfeição verdadeira é chegar lá e ter ao seu redor a sua família com você. E hoje ela também nos lembrou que saúde não é ausência de doença, é presença de propósito. É quando o corpo e a alma andam na mesma direção. É quando o cuidado deixa de ser obrigação e passa a ser gratidão. Gratidão pela vida, pelo dom, pela chance de recomeçar todos os dias. Que a gente aprenda a se alimentar de fé, de propósito e também de leveza, porque no fim não é somente estética, é sobre essência. E se a vida é uma obra em andamento, que a gente saiba cuidar do templo, porque viver bem é o maior projeto. É em construção, onde cada conversa alimenta a alma. Desejo que você tenha quem amar, e quando estiver bem cansada, ainda que exista amor pra recomeçar, pra recomeçar. Desejo